Gente muito legal. Ô, Pipo, eu vou colocar uma foto aqui, porque as pessoas realmente acham que a gente... Eu, por exemplo, infelizmente, não nasci mesmo ontem, nem o Corinthians nasceu ontem, eu sempre falo. O problema do Corinthians não começou ontem, ele começou no dia 1º de setembro de 1910, e esses três senhores aí sabem disso. Essa foi a chapa eleita com Augusto Melo no dia 25 de novembro de 2023. À direita de Augusto Melo está Osmar Stabile, novo presidente interino do Corinthians. E à esquerda de Augusto Melo, você que está vendo na câmera, de casaco preto, está Armando Mendonça, segundo vice-presidente, um dos pivôs dessa crise da Vai de Bet, porque foi depois de uma conversa entre ele e o Augusto Melo sobre por que ele tinha pago uma intermediação para o Cafundé, se ele tinha dito para os pares e dentro do Corinthians que o contrato não tinha. E foi isso que determinou o racha entre ele e o Armando Mendonça. Nunca mais se conversaram, nunca mais ele recebeu o Armando Mendonça, e parte da diretoria cai ali, porque o grupo do... Aí nós temos vendo 3 grupos diferentes que se uniram na oposição para ser eleitos. Então, ninguém foi enganado. Todo mundo sabe que o Augusto Melo reuniu pessoas de alas diferentes para se eleger na última eleição. Ambos os vice-presidentes já tinham feito parte da situação e da oposição. Osmar Stabile foi anos situação do Dualib. Depois, ele foi candidato contra o Andrés numa das eleições, perdeu. Depois ele tentou ser candidato junto com o Roque Cittadini, na eleição em que ganha o Roberto de Andrade, mas a chapa deles foi impugnada e ele não concorreu. Ele foi agora candidato junto ao Augusto Melo, mas já participou de várias gestões diferentes. Ontem, ele fez um primeiro comunicado, Pipeno, vou tirar a foto aqui, né? Eu até reproduzi nas nossas redes sociais, tanto do Débito Todo Dia, lá um pronunciamento longo, dizendo que agora tinha muita responsabilidade em relação ao que vai ser do Corinthians, nesse mandato que ele sabe sem ter por algum tempo. A gente não sabe exatamente quando vai ser convocada a Assembleia Geral dos Sócios. Quem faz isso é o Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, mas nos próximos dias a gente vai ver sedimentado uma coisa que existe. E o problema não é a política. O problema é a política, usa a palavra que não pode, política suja. Por quê, Piperno? Para configurar uma nova direção, vai ser necessário saber quem está ao lado dessa ainda coalizão de oposição à renovação e transparência, certo? Porque essas duas pessoas eram de uma coalizão contra, ainda que na votação do impeachment ontem estivessem todos juntos. Como se configura agora o caminho para uma eleição indireta no Conselho para a substituição do Augusto Melo, depois da Assembleia de Clubes, obviamente que pessoas que brilharem nesse período de 60 dias serão candidatos óbvios à eleição indireta. Então, todo o binóculo agora para saber quem vai ser o secretário-geral, para quem vai ser o diretor financeiro, principalmente. Esse vai ser importante. O diretor jurídico. Esses são 3 cargos de pessoas que precisam ser da confiança desses dois, principalmente do Stabile, que é a cabeça, né? É um presidencialismo, o Estatuto do Corinthians estabelece isso. E são 60 dias para quem assumir algum tipo de cargo mostrar aquilo que ele quer. Se vai sentar em cima do que aconteceu e esperar o próximo assumir, só vai empurrar essa transição, ou se já vai ser uma transição com vistas à eleição, que será indireta dentro do Conselho para um mandato tampão até o final do mandato que seria do Augusto Melo, que sim, pode ser salvo pela Assembleia Geral quando marcada. Mas já trago a informação aqui que o Tuma, quando passar pela Assembleia Geral, vai passar os 2... Tem 4 processos de impeachment contra o Augusto Melo. Um já foi ontem, foi aceito. Antes da Assembleia Geral, serão votados pelo menos mais um. Provavelmente aquele de destituição por gestão temerária por conta da reprovação das contas. Então, a Assembleia Geral vai votar nos 2. Se ele tem que ser afastado pelos 2. Então, há pouca probabilidade. Hoje já há notícia do inquérito policial de um novo relatório financeiro, vai ser entregue entre amanhã e sexta-feira, de depósito. Lembra que eu falei que tinha muito depósito em dinheiro, Pipo? Pô, o Corinthians o pessoal gosta de trabalhar com dinheiro vivo, né? Porque dinheiro vivo ainda vale. Da conta do Corinthians, em média? Você já viu isso? Sacar 20 mil por dia em dinheiro? É muita despesa com táxi, essas coisas assim. Eu acho que o Augusto Melo, apesar daquele discurso dúbio dele e desse apego enorme à sala do 5º andar, onde ele deve ter sido muito feliz,
não deve passar pela Assembleia do clube, não. Então, você que é corintiano, fique de olho em como vai ser essa formação desse mandato interino do Osmar Stabile, que foi eleito junto com Augusto Melo, não reclamem, não reclamem. Marília, mas o Osmar Stabile, até para a gente estabelecer uma comparação fácil para a nossa audiência identificar, ele é o centrão do Corinthians. Então, ele já foi governo, oposição, ele já foi tudo. Mas aí, desses aí, tirando o Armando Mendonça por mais tempo, é verdade, o Augusto Melo também era. Não, perfeito, mas aí que está o negócio. O Stabile, ele é mais velho, né? Então ele tem mais experiência nesse jogo de bastidores, de poder. E assim, ele tem mais tradição de Corinthians do que o Augusto Melo. O Augusto Melo, durante muito tempo, era um quadro lá de quinto escalão na vida do Corinthians. O Augusto Stabile sempre gravitou mais perto do poder. E olha, nesses próximos 60 dias, ele vai escolher certamente para ser diretor jurídico, diretor financeiro, alguém em quem, pelo menos nesses próximos 2 meses, ele vai confiar mais do que ele confia na mulher dele. Porque ele vai depender desses 2 caras para estabelecer um novo projeto de poder. Porque essa turma do Centrão, que sempre teve alguma ambição, agora que consegue chegar ao poder, eu duvido que eles vão querer largar o osso, né, com muita facilidade. Ô, Pipo, eu vou ler parte desse relatório novo que faz parte do inquérito policial que vai ser indicado. Ontem, durante o dia, você trouxe o pedido de habeas corpus do presidente, impetrado ontem, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, com pedido de antecipação de tutela, quer dizer, antecipação de direitos, para que ele tivesse um habeas corpus preventivo para não ser preso no inquérito Vai de Bet Corinthians, e também que houvesse uma nulidade do indiciamento até que verificado pela juíza. A juíza negou isso, ainda que tenha convocado o delegado Tiago Correia a prestar esclarecimentos. Gostaria de dizer que esse é um procedimento absolutamente corriqueiro. Quase todos os indiciados entram na justiça pedindo nulidade do indiciamento. Pode ser que aconteça, algumas vezes acontece, não estou dizendo que... Mas, diferentemente do que diz sempre o advogado do presidente do Corinthians, que está tranquilo, ser indiciado é um negócio normal, acontece com todo mundo, principalmente furto qualificado, lavagem de dinheiro, associação criminosa, claro, um negócio... tudo coisa banal. Mas ele falou na coletiva de imprensa na semana passada, dentro do Corinthians, e falou ontem também que o presidente era inocente, papapá, e que o inquérito, o relatório que havia saído tinha poucas provas. Ele só não citou os relatórios. E no relatório do COAF, que junto com o delegado participou de boa parte das investigações, porque quando há suspeita de envolvimento do crime organizado, olha que coisa fofa, o COAF participa também, o Ministério Público, para saber sobre a movimentação de dinheiro. O COAF classificou transações financeiras da gestão Augusto Melo, verificadas até agora, entre janeiro e junho do ano passado, como suspeitas de burlar identificação de origem, destino e responsáveis. Segundo o COAF, Piperno, o Corinthians movimentou nesse período do ano passado mais ou menos uns 800 milhões de uma única conta, essa mais suspeita, no Banco Santander. E nessa conta, pelo menos 66 milhões foram identificados como em espécie. 66 milhões, Piperno! Coisa, hein? Como é que alguém consegue? 66 milhões em pagamento e recebimento não identificado. Mas como, Piperno? Eu não consigo receber um PIX. Tudo a gente faz PIX, tudo é identificado, Pipo. Mas, de qualquer forma, segundo o COAF, por exemplo, há pagamentos que eles consideram suspeitos, não há prova, de empresas que receberam dinheiros muito acima daquilo que, eventualmente, a empresa está capacitada a movimentar, que jamais na história desse país haviam movimentado. Por exemplo, uma empresa de segurança cujo sócio recebia auxílio emergencial, que recebia depósitos de 290 mil. Melhorou de vida rapidamente. Puxa vida, né? Passou de menos de 1.000 por mês para 290 mil em depósito só. Pois é. Existe, então, o novo relatório, apesar de todas as reclamações, obviamente, o advogado de defesa serve para isso, há várias indicações no inquérito policial, não foi feito, eu sei que tem muita gente que acha isso, pelo Romeu Tuma Júnior.
O inquérito policial não foi feito pelo André Sanches. Ah, mas existe 2 delegados, ex-delegados de polícia na atual... Lembrando que os 2 apoiaram o Augusto Melo, mas na atual oposição ao Augusto Melo. É verdade, mas sabe quem é o advogado do Augusto Melo nesses 2 pedidos de... Por exemplo, nesse pedido de habeas corpus? Um ex-delegado de polícia. Clóvis Pereira, que assina a ação do habeas corpus, foi delegado de polícia por muitos anos, chefe do DENARC. Saiu da polícia e abriu seu próprio escritório de advocacia. Sabe quem é o outro advogado do presidente? O ex-ministro da Justiça. Então, Eduardo Martins Cardoso. Né? Então, assim, vamos. Quando as pessoas estabelecem as suas próprias narrativas, elas deixam de olhar para outro lado. Sim, o Tuma tem relações com a polícia, mas parece que o ex-chefe do DENARC tem mais. Mas, de qualquer forma, esse é o atual cenário. Augusto Melo, eu esperava de verdade e continuo esperando. Ele disse que ele é muito corintiano. Ele elencou ali no seu renúncia, não renúncia, várias coisas que ele teria feito pelo Corinthians. Umas são muito fáceis de detectar que são mentiras, que não aconteceu. Outras é verdade, ele mudou lá, fez o acordo com a Globo, fez o acordo com a Liga Forte Futebol. Ele era o presidente em exercício quando isso aconteceu. Mas ainda espero que alguém que teve a chave do cofre, a senha do extrato e acesso a todos os contratos da história do Corinthians abrisse a caixa preta e explicasse quando, como e por quem, na sua história inteira, mesmo que alguns crimes tenham já prescrito, eu quero saber quem roubou o Corinthians. Eu quero saber. A torcida quer saber, Augusto. Se você sabe quem roubou o Corinthians, quando, como e quanto, fala. Por que não fala, Pipeno? Isso não me conforma. Fala quem roubou o Corinthians. Põe o papelzinho. Então, fala quem roubou, mostra o resultado daquela auditoria que eles iam contratar no início de mandato, porque o corintiano tem assim, o direito de saber quais foram esses contratos e o que lesou o Corinthians e, sobretudo, o que fez com que o Corinthians tivesse esse endividamento hoje acima de 2 bilhões de reais. Nenhum clube de futebol aqui da América do Sul, até pelo volume de recursos que acaba movimentando, consegue ter dívidas de mais de 2 bilhões de reais, ou seja, de algo em torno de 400 milhões de dólares, sem que tenha ocorrido algum tipo de malversação de recursos.